Olá, pessoal. Voltamos para fazer a avaliação agora de mais um critério da avaliação do Enem. Nós somos o IFPB de Solidade e já sabemos que o Enem avalia as redações baseando-se em 5 competências. Finalmente, chegamos aqui à competência de número 4. Em linhas gerais, o que é que ela avalia? Coesão. A competência 4 se destina a avaliar a capacidade do participante demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso demonstra que os elementos coesivos são essenciais nessa construção do seu argumento. Somente alcançarão a nota máxima aqueles textos que necessariamente apresentarem operadores argumentativos intra e interparágrafo, ou seja, eu preciso trazer para o meu texto operadores argumentativos para dentro do parágrafo e entre os parágrafos. Não basta que os operadores argumentativos estejam abundantemente distribuídos em quase todas as linhas, denunciando uma tentativa forçada de usar o máximo possível de coesivos, ou seja, você não vai alcançar uma nota máxima pela quantidade de elementos coesivos que você vai utilizar, né? Longe disso, trata-se de avaliar em que medida os operadores estão, de fato, contribuindo para a articulação dos argumentos ao longo de todo o texto. Ou seja, vocês precisam inserir ao longo do texto, na construção da argumentação de vocês, operadores argumentativos e elementos coesivos que contribuam para aquilo que você está dizendo. Então, não adianta, numa tentativa forçada, né, e fingida, colocar um monte de operador argumentativo. Isso não vai ser bom para o seu texto. E o que são operadores argumentativos? Alguém aí pode ter se perguntado. São esses elementos aqui, ó, que muitas vezes eles somam argumentos a favor da mesma conclusão. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto, tanto como, além de, além disso. Operadores que indicam um argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão, inclusive, até mesmo, nem, nem mesmo. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes, ao menos, pelo menos, no mínimo. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Operadores que introduzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo. Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Por quê, por quanto, pois, visto que, já que, para, a fim de. Nesse momento, a gente precisa lembrar que a gente vem acumulando conhecimento, né? Então, a gente aprendeu algo sobre a competência, algumas coisas sobre a competência 1, a competência 2, competência 3. Chegamos a 4. Chegamos a 4 e aparece aí um elemento sobre o qual já discutimos, que é o visto que. A gente sabe, e está vendo agora na competência 4, que o visto que é um operador argumentativo. E que a gente precisa inserir operadores argumentativos dentro do parágrafo e entre os parágrafos. Tem aqui exemplos de vários operadores argumentativos, mas alguns, como visto que, não podem aparecer no início do parágrafo para interligar a informação de um parágrafo a outro. Por quê? Lembra que vocês viram lá na competência 1, nosso primeiro vídeo, e nele está dito que a gente não pode iniciar um período com visto que, certo? A mesma coisa vai acontecer com outros operadores aí dos quais a gente está falando. Operadores que estabelecem relação de comparação entre elementos, visando a uma determinada conclusão. Mais do que, menos do que, tão quanto. Operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões diferentes ou opostas. Ou, quer, seja. Operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. Operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade ou para a negação da totalidade. Afirmação, um pouco, quase. Negação, pouco e apenas. Bom, e como é feita a avaliação da competência 4? Primeiro, a avaliação vai de 0 a 200, do nível 0 ao nível 5. E o que é que significa o nível 5? É alcançar 200 pontos. Para alcançar esses 200 pontos, eu tenho que saber que há exigência de que o texto apresente
elementos de coesão referencial, então tem que ter aí elementos como esse, ele, tal, e elementos de coesão sequencial, portanto, ademais, além de, no entanto. Lembrando que, se a gente observar, os operadores argumentativos são elementos de coesão sequencial, então cuidado que isso não elimina o fato de que você também tem que trazer elementos de coesão referencial. Tem que estar inter e intraparágrafo, como eu já falei, dentro e entre os parágrafos, e apresentar um operador argumentativo no início de 2 parágrafos. Então, pelo menos no início de 2 parágrafos, a gente tem que ter operadores argumentativos. Caso apareça um operador argumentativo apenas no início de um dos parágrafos, o aluno só chegará ao nível 4, ou seja, 160 pontos. Para ter os 200, eu tenho que apresentar 2 operadores argumentativos entre os parágrafos. A repetição de palavras de modo exaustivo determina que o texto será avaliado no nível 3. O que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que você apresente aí operador argumentativo, que você consiga fazer tudo isso do que a gente está falando, você ainda tem que tomar cuidado e observar se você não vem repetindo uma palavra ao longo de todo o texto de maneira exaustiva, porque assim o texto não evolui e atrapalha a coesão. Vamos ver agora um exemplo de um texto do Enem, que pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a questão da coesão. Vamos lá. Eu tenho um trecho do texto do Enem 2018. O texto é de Matheus Cardoso e ele está na cartilha do participante de 2019. Foi de lá que eu tirei. Então, o texto começa o segundo parágrafo com em primeiro lugar, aí depois vem a informação. Depois ele traz, no terceiro parágrafo, no início, outro sim, e disserta. E no último parágrafo ele coloca, infere-se, portanto, lembrando que esse portanto poderia estar no início, já que ele está marcado por vírgulas, mostrando que ele está deslocado. Então, eu poderia colocar, portanto, infere-se, certo? E aí a informação. O que é que diz a avaliação, que está lá também presente na cartilha, a respeito do uso desses operadores argumentativos aí, como eu mostrei, estão entre os parágrafos. Olha só. Há nessa redação um repertório diversificado de recursos coesivos, sem inadequações. Olhem lá a redação, procurem a cartilha e vejam. A articulação tanto entre os parágrafos, outro sim e portanto, ou o que ele está considerando como operador argumentativo, outro sim e o portanto, quanto entre as ideias dentro de um mesmo parágrafo, como apesar de e então, no primeiro parágrafo, entretanto, isso e dessa forma, no segundo parágrafo, também e desse modo no terceiro parágrafo, e sendo assim, essa e afinal no quarto parágrafo. Esse aluno conseguiu alcançar os 200 pontos na competência 4, e quem tiver mais curioso, olha lá o texto dele por completo na cartilha do Enem, do aluno do Enem 2019. Bom, essa é a competência 4, espero que vocês tenham entendido e a gente volta para aprender um pouco mais sobre a competência 5.